E a doutrinária de hoje está a cargo do nosso irmão Belcino Neto, da Sociedade Espírita Caminho da Luz de Porto Alegre. Seja muito bem-vinda. Onde é que eu fico? Pode. Onde quiser, qualquer lugar. Muito bem, então, uma boa noite, amigas, amigos. É um prazer retornarmos aqui, em este lar, pedindo a Deus, a Jesus, aos benfeitores desta casa, posso continuar abençoando a todos nós e permita que nós, humildes trabalhadores da cidade de Porto Alegre, uma das casas espíritas de lá, possamos estar aqui junto com vocês, recebendo o acolhimento dessa equipe tão querida. Hoje nós vamos refletir sobre o capítulo da obra O Evangelho segundo o Espiritismo. Nós vamos falar sobre uma parte do capítulo 7, que tem o título Bem-aventurados os pobres de espírito. Essa expressão ela chama, num primeiro momento, a atenção, porque parece dizer respeito a alguma pessoa, a um grupo de pessoas com dificuldades de entendimento, pobres de espírito, pessoas com pouco valor. Dá esta primeira impressão. Por que será que Jesus coloca nas bem-aventuranças uma referência direta, talvez a um grupo de pessoas que tenha menos valia segundo determinados valores morais, de comportamento? Mas na realidade, segundo alguns historiadores, dizem que naquela época havia uma expressão muito comum, que era a expressão homens de espírito. E os homens de espírito eram aquelas pessoas, então, inteligentes, sagazes, aqueles que haviam vencido no mundo. Generais, imperadores, sumos sacerdotes, grandes representantes das oligarquias daquela época, as pessoas mais expressivas, as pessoas que eram representantes do povo, de maior destaque, grandes comerciantes, as pessoas que gozavam de poder, estes eram chamados homens de espírito. E se nós vamos ver a nossa história, ela é contada com base nas vitórias desses homens de espírito. A nossa história é contada pelo lado dos vitoriosos, aqueles que venceram ao seu tempo determinados exércitos, se sobrepuseram sobre a força de outros países, de outros povos, de outros grupos, e se tornaram então referência dentro da nossa história. Então a nossa história é povoada desses ilustres que representam aquela categoria que Jesus se referia naquela época, ou pelo menos que era comum naquela época, chamado de homens de espírito. A gente pode fazer uma comparação à nossa situação atual, à nossa história atual, o momento em que a gente vive, a gente parar para pensar quem são as pessoas de maior destaque, talvez, na nossa sociedade, os maiores governantes, quem são? Essas pessoas seriam, naquela época, chamados homens de espírito. Mas o interessante é que Jesus, ao fazer então a exortação àqueles que seriam bem-aventurados, diz ele nessa parte, é os pobres de espírito. Então Jesus diz que o reino dos céus não seria para os homens de espírito, mas para aqueles que se encontravam à margem deste que parecia ser o mais importante. A pessoa mais importante era o homem de espírito, mas bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. O que será então que quis Jesus dizer com pobre de espírito? Em primeiro lugar, era aquele que, de uma certa forma, não tinha nenhuma pretensão de ser um destaque na sociedade, de percorrer um determinado poder, uma determinada situação
que fosse vista aos olhos dos outros como alguém de muito poder. Não se preocupava com isso. Porque de um lado estão os homens de espírito, e todos aqueles que não fazem parte dessa história são pobres de espírito. Mas a gente vai perceber que nenhuma dessas grandes histórias, de nenhuma dessas grandes nações, ela se sustentou se não fosse com base no trabalho, na ação daqueles que seriam então esquecidos. Através do suor deles, da lágrima deles, do sangue de muitos deles, é que grandes impérios foram construídos. Dos pobres de espírito, dos esquecidos. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então, pobre de espírito, esta expressão tem a ver com um sentimento espiritual, daquele que não presta tanto valor às coisas da matéria, mas aquele sim que presta uma reverência muito maior na sua vida, aqueles valores que são valores espirituais. São aquelas pessoas que não se importam em se destacar, são aquelas pessoas que nós chamamos então como pessoas humildes. Mas esta humildade, que é uma virtude do Espírito, tem a ver com uma condição do próprio Espírito, e não uma situação financeira. Porque muitas vezes a gente diz, o fulano é humilde, como dizendo que ele é uma pessoa de poucos recursos financeiros. Ele vive num lugar muito humilde. E a gente faz referência a isso como sendo um lugar onde o dinheiro escasseia, onde a riqueza é pouca. Mas a humildade não tem relação direta com a condição financeira. Porque nós podemos ter uma pessoa que talvez nesta vida seja agraciada com boa quantidade de recursos financeiros, em razão de talvez alguma missão, trabalho, e realize e utiliza bem os talentos que lhe deram, mas é uma pessoa humilde. Talvez muitos de vocês já conheceram pessoas que têm um patrimônio muito grande, e são pessoas extremamente humildes, discretas. Elas passam no meio da população como quase não sendo notado. Se alguém não apontasse e dissesse assim, está vendo aquela pessoa lá? Ela é a dona desse império todo. E a gente olha, mas não pode ser, olha só, ela não se destaca. Sim, porque ela tem a humildade dentro dela, independente da condição financeira. A pessoa pode ser uma pessoa de poucos recursos e extremamente orgulhosa. Orgulhosa. A humildade tem a ver com a condição do espírito, com uma condição íntima de entender os desígnios de Deus, estar de acordo com essa estrutura do universo, porque vejam, a pessoa que é pobre de espírito, ou pobre em espírito, é aquela pessoa que está sempre buscando se enriquecer espiritualmente, porque ele se reconhece pobre em espírito, e só pode se enriquecer aquele que vislumbra muita coisa a conquistar, a aprender, a desenvolver. Aquela pessoa que já se encontra num determinado patamar de uma grandiosidade, ele não se sente uma mínima necessidade de aprender com quem quer que seja. É o orgulhoso. O orgulhoso, então, não é dele o reino dos céus. O reino dos céus é do humilde. É uma pessoa que uma vez disse assim, olha, eu sou uma pessoa muito humilde, só tem uma coisa que me orgulha, da minha humildade. Não dá, né? Não fecha. Então, a humildade é esta condição do espírito imortal que procura cada vez mais se enriquecer, aprender um com o outro. Ele não está sempre querendo dar lição para os outros. Esse é o orgulhoso. O orgulhoso quer dar lição para os outros. O humilde é aquele que quer aprender. Qual desses será que vale mais aos olhos de Deus? Aquele que acha que sabe tudo,
que humilha os seus companheiros, ou aquele que está sempre em condição de aprender, sabe que precisa aprender um com o outro? O palestrante Raul Teixeira, do Rio de Janeiro, ele é professor universitário, agora ele está afastado das palestras públicas por conta de um AVC que teve no ano de 2012, que deixou ele sem condições de realizar palestras como ele realizava ao seu tempo. Mas ele contou, numa certa ocasião, que ele, como professor universitário, estava indo para a aula num coletivo. E começou a chover, com um pouco de vento, e a água começou a bater onde ele estava sentado. E ele resolveu levantar para fechar o vidro. Quando ele levantou, ao lado dele, bem grudado na janela, tinha um jovem. Ele se levantou, levou uma das mãos para fechar o vidro, e não conseguiu. A janela parecia que estava emperrada. Ele fez força, não conseguiu, ele sentou. Disse assim, mas que coisa séria, não consegui fechar esse vidro, olha só, essa chuva está batendo assim. Ele disse, não, mas agora eu vou com as duas mãos. Se levantou, botou as duas mãos no vidro e fez força, ele chegava a trepidar de tanta força, não moveu um milímetro. Se sentou e disse assim, mas que vergonha, eu não estou conseguindo fechar o vidro. Nisso o rapazinho que estava do lado chegou assim, olhou para ele e disse, o senhor quer que eu feche o vidro? Ele disse, eu gostaria. Ele com 2 dedos, ele soltou uma travinha que tinha no vidro e ele olhou e disse, mas que vergonha, eu, professor universitário, não sei fechar o vidro do ônibus, do coletivo. Mas é isso, um professor universitário aprendendo com um jovem que está entrando na universidade. Cada um tem o seu conhecimento. A pessoa que é humilde, ela se coloca em condição de aprender com todo mundo, aonde vai, ela não chega dizendo, não, eu vou lá no Cefag, lá vai trabalhar, vou, mas vem cá, o que vocês querem aprender aqui de mim? Não. Olha, vai trabalhar lá no passe, no atendimento fraterno, na recepção, e a pessoa diz, mas eu já fiz recepção 15 anos já na minha vida, de novo na recepção. Mas quem sabe essa aqui é diferente com as pessoas com quem vai trabalhar, é se colocar nesta condição. Vejam que a humildade é uma condição de espírito. Não é um verniz que a gente passa assim, faz de conta que é humilde e tal, mas por dentro a gente está olhando e diz, eu sei tudo isso aqui, deixa dar uns dias, eu vou começar a ensinar esse povo. É o verniz. A humildade é de coração. Ela não quer empanar o conhecimento de ninguém, ela quer aprender a ser útil com qualquer coisa, em qualquer lugar. Onde ela estiver, ela vai ser útil, porque ela sabe que Deus vai nos colocar onde a gente precisa estar. Ela reconhece. O humilde, ele entende esta proposta de Deus, ele se coloca diante dessas situações que Deus vai apresentando para ele como propósito de aprendizagem. Aonde quer que ele vá. Ele tem um determinado emprego, não tendo, até mesmo perdendo aquela função, ele sabe que aquilo vai ser uma forma de aprendizado. E ele se coloca nessa situação de aprender com a vida. Pobre em espírito é se reconhecer pobre em espírito, porque sabe que precisa se enriquecer e cada um tem alguma coisa para nos ensinar. Talvez eu não consiga saber fazer um ovo estrelado, bonitinho, sai todo torto. Mas alguém pode me ensinar, tem algum truque, alguma coisa. Que nem aquelas 3 pessoas que foram passar de um lado ao outro de um rio, tinha um barqueiro, e aí estava o barqueiro, entrou uma professora e um universitário, e um empresário. Entraram ali naquele barquinho, começaram a conversar com o barqueiro e as pessoas foram puxando conversa. Ele morava numa cidade pequena, vem cá, o senhor estudou por acaso? Perguntou a professora. Ele disse, não pude estudar. Mas por quê? Isso a minha vida inteira assim, meu pai foi barqueiro, eu comecei a trabalhar com ele morreu, fiquei por aqui, aí, enfim, eu tiro o sustento daqui, eu preciso disso aqui e tal, acabei não estudando, mas como? Que idade o senhor tem? Estou com 38 anos, 38 anos, o senhor não sabe ler? Não consegui aprender a ler. Mas não é possível, 38 anos, o senhor não aprendeu a estudar, não aprendeu a ler? E esse senhor empresário também perguntou para ele, mas vem cá, e o senhor tem uma família
de pessoas ricas, talvez que possam lhe ajudar. Não tenho, eu vivo daqui. Mas o senhor nunca se preocupou em ganhar um pouco mais, em fazer um determinado investimento, em começar a desenvolver a sua vida de uma certa forma, colocar outros para trabalhar com o senhor, ou seja, criar uma certa empresa aqui, desenvolver isso? Não, nunca aprendi. Daqui a pouco o rio começou a mudar, as ondas, porque um vento começou a bater, as ondas cada vez mais alto. Daqui a pouco o barquinho estava virando, ele perguntou para eles: vem cá, e vocês sabem nadar? Não sabemos. Pronto. Naquela hora, não adiantava ser empresário, não adiantava ser professor com PhD, interessava alguém que sabia nadar, que era o caso dele. Este é o pobre em espírito, que procura se enriquecer, não humilhar os outros, desprezar os outros, baixar os outros. E a gente vai aprendendo com a vida isso, a gente vai tendo alguns olhares, a gente vai vendo que as pessoas, que elas se devotam a fazer esse exercício, de serem humildes em relação a Deus, a vida, por onde a vida leva, aceitando as situações como elas se apresentam e aparecem, são pessoas que são mais ricas espiritualmente. Eu tinha um colega, um amigo, e aí ele me deu muitas lições, porque era uma pessoa assim, extremamente alegre, uma pessoa descontraída, uma pessoa que não reputava, às vezes, valor muito grande para coisas que eram da sua própria natureza pequenas. E a gente muitas vezes acaba dando valores muito grandes para as coisas que realmente, aos olhos da vida, são pequenas. Então essa pessoa era o seguinte: ele morava afastado do serviço, pegava 2 ônibus para chegar até lá, vinha de uma família assim também com poucos recursos financeiros, muita dificuldade. E aí ele vinha dizendo para mim assim: olha, Velocino, um dia eu vou comprar um carro para mim, e vou vir de carro, né, e tal. E os anos foram passando e nada de carro. Passou muito tempo. Chegou uma ocasião e ele disse assim: Velocino, comprei meu carro. Opa, que bacana, que carro é esse que tu comprou? E ele disse assim: eu comprei um Fiat CD. Eu olhei para ele, Fiat CD, tentando ver que carro era esse. Mas era uma época, já faz um bom tempo, logo depois que o Fernando Collor de Mello abriu para a importação de carros. E os carros que vieram do exterior eram carros que, esses bons, geralmente tinha esse final CD depois. Os homens talvez lembrem, tinha Vectra CD, Ômega CD. Então o CD era o carro top desses que vinham importados. E aí eu pensei, bom, então ele comprou um Fiat CD, quem sabe é um Fiat importado, que agora eu não estou sabendo qual é, mas é um carrão, porque ele ficou esses anos todos economizando. E eu disse para ele: mas que bacana, mas eu não estou lembrado, que Fiat CD é esse? Ele diz assim: Velocino, é um Fiat CD desmanchando. Outro carro, não imagino. Um amigo meu chegou a dizer que era carro de italiano, porque o que tem de massa nesse carro. Bom, eu saí de carro, o carro trepidava, porque na primeira esquina saiu um pneu por mim, assim, eu fui adiante. Lá no outro caiu o volante, assim, eu estou vindo aos pedaços, um dia eu chego aqui. E ele contava isso e ria. Vejam, porque ele é uma pessoa que tem humildade. Para ele isso é pequeno, para muitos de nós isso poderia ser um grande vexame, mas isso é tão pequeno. Tem outras coisas tão valorosas na vida. E ele começou a me ensinar com isso. Porque ele muitas vezes era alvo de troça de um outro colega que tinha uma condição financeira muito melhor, viajava para o exterior, mostrava as fotos, aquela coisa toda e tal, e às vezes tirava onda com ele. Onde é que tu foi? Essas férias e tal. Ele dizia: eu fiquei na minha cidade, lá em Cachoeirinha e tal, nos vizinhos, nos amigos, tá? Assim ele ia. E uma dessas ocasiões ele resolveu brincar também. Esse amigo que tinha feito uma viagem pelas ilhas gregas perguntou para ele: tu foste aonde desta feita nas tuas férias? Ele disse assim: eu fui para Curaçao. Opa, tu foste para as Bahamas? Não, eu fui ali entre Curumim e Arroio do Sal. Fui para Curaçao e dava risada.
No ano que vem eu vou para um outro lugar, eu vou para Pinheira. Ah, então vai pelo menos mais perto aqui em Santa Catarina, não, entre Pinhal e Cidreira, eu vou para Pinheira, é por ali que eu vou ficar. Então ele falava que, ou seja, sabe, é tão pequeno alguém que quer parecer maior que os outros, ele achava isso tão pequeno, então a vida para ele era mais leve. E às vezes a gente acaba dificultando a nossa vida por conta do nosso orgulho. Não, eu quero que seja assim, eu quero que seja assim, eu quero que seja assim. E a gente vai sofrendo. Por isso que, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. E consegue passar por essa vida com esse olhar desses pobres de espírito, tem o reino dos céus. Consegue conquistar. O orgulhoso não consegue enxergar isso. Tem muita dificuldade para enxergar. Então a vida vai nos ensinando. Final de semana nós estávamos com a família, eu, a esposa e o filho. Naquela época tínhamos um só, o Eduardo, ele pequeno, 6 anos de idade. Tinha ganho um par de roller. E aí passamos o domingo brincando, ele andando, aprendendo a andar com aquele roller e tal. Aí chegou o final de tarde, nós começamos a voltar para casa. Mas ele não estava satisfeito ainda com toda aquela tarde, normal de criança, disse assim, pai, vamos lá no primo Bruno. Ele queria ir às 6:30 da tarde para lá no domingo. Eu disse, não, filho, não dá. Agora nós vamos chegar em casa, vamos tomar um banho, aprontar a refeição da noite, já é domingo, amanhã temos que acordar cedo, vai para a escolinha, o pai e a mãe vão trabalhar, não vai dar. Ah, pai, eu queria ir no Bruno, vamos no Bruno, aquela coisa, ficou incomodando, disse, não, eu já disse que não dá, já te expliquei, mas tu não entendeu, agora assim, ó, acabou, não dá, não vamos lá. Para que o beijo dele caiu lá embaixo, né? Ficou emburrado, porque não ia no Bruno. Aí nós estamos chegando em casa e disse, o que eu posso fazer para ajudar ele a valorizar esta tarde? Só por conta do fato da gente não poder ir no Bruno, que nada do que a gente passou de tarde valeu. Aí quando ele foi sair do carro, eu disse, não, só um pouquinho, Eduardo, pega o teu roller, um par teus roller, pega e leva. Tinha lance de escada para chegar até lá em cima. E tu vai aproveitar, como é pesadinho, tu vai aproveitar esse tempo para ir um pouquinho mais devagar e vai pensando em agradecer toda a tarde que a gente teve junto. Só pelo fato de a gente não poder ir no Bruno, tu tá bravo, ficou emburrado, mas agradeça, aproveita para lembrar tudo que a gente fez. E quando chegar lá em cima, não deixa o roller no meio da sala, leva lá pro teu quarto, arruma direitinho, teu lugar onde ficar. Pronto, aí quando a gente já chegou, levou umas coisas para cima, já tinha voltado, estava na sala, a coisa esqueceu. Mas eu fico pensando se não é assim na nossa vida. Às vezes a gente fica reclamando daquilo que não tem e não agradecendo aquilo que tem, que possui. O pobre em espírito, aquele que reconhece que ele é rico com aquilo que ele tem, aquilo que Deus colocou à disposição dele, aquilo é importante para ele, não aquilo que falta. E a gente fica atrás daquilo que falta. E às vezes a gente tem tanto e não se dá conta. Um outro colega do serviço uma vez perguntou para o pai dele, ele era do interior, nasceu em Cruzeiro do Sul, perguntou assim, pai, será que hoje as pessoas são mais felizes do que no passado? Tem uma situação de vida melhor, era para ser mais feliz? Ele disse, olha, eu só vou te contar um fato que aconteceu comigo. Nós morávamos em Cruzeiro, tinha algumas coisas que nós não tínhamos em Cruzeiro, tínhamos que buscar em Porto Alegre. Mas nós não tínhamos dinheiro para ir de ônibus e voltar de ônibus, então nós íamos a cavalo. E de vez em quando ia eu, uma vez eu fui, então, de cavalo até Porto Alegre para fazer algumas compras, cheguei lá em Porto Alegre, fiz as compras, quando eu saí do mercado, fui para fora, não achei o meu cavalo, eu voltei lá para dentro, perguntei para o vem cá, quem sabe eu estou com algum problema de visão, porque eu vim de cavalo, de encruzilhada até aqui, são, sei lá que dá de cavalo, mas deve dar mais de 6 horas isso, de cavalo, de encruzilhada até Porto Alegre, mais até, né, 8 horas, sei lá, 10 horas, então ele disse, mas vem cá, mas eu deixei meu cavalo, não, o senhor deixou, e saíram os dois para fora, olharam, não estava o cavalo, tinham roubado o cavalo dele em Porto Alegre, morando em encruzilhada. E ele contando para o filho que era meu colega. Aí disse assim, olha, e aí eu tinha que voltar para a encruzilhada. Mas eu igual tinha uma alternativa. Eu podia voltar para a encruzilhada, gastar um par de botas, que eram as botas que eu estava, ou gastar um par de pés, se eu tirasse as botas e preservasse o solado da bota.
Foi isso que eu fiz, para não gastar o solar da bota, eu tirei as botas, botei aqui e gastei um par de pés, voltando a pé, no chão, a encruzilhada. Ele olhou para o filho dele, meu colega, e disse assim: é assim, tu acha que hoje a vida está melhor que no passado, ou tu ainda está reclamando de hoje? A gente reclama de barriga cheia, né? É o nosso orgulho, a gente quer um pouco mais, a gente quer mais, a gente quer mais. E às vezes a gente já tem tanto e não procura agradecer. É por isso que nós vamos encontrar lá nesse capítulo 7, item 6, uma informação riquíssima sobre esse estado da alma a que todos nós aspiramos, que é a questão da felicidade. Lá diz Kardec: é requisito essencial para a felicidade uma palavra. É requisito essencial para a felicidade a humildade. Olha só que interessante. Para a felicidade não precisa ter dinheiro, não precisa nada, ser rico, bonito, famoso, nada. É requisito essencial a humildade. Às vezes a gente fica pensando, não, para ser feliz é preciso ter muito dinheiro, né? Alguns assim, né, mas eu já percebi que dinheiro não traz felicidade, mas é aquela pessoa que não quer dar o braço a torcer e diz assim: sim, dinheiro não traz, manda buscar, né? Quem tem dinheiro manda buscar. Aí o outro um pouquinho mais vivido vai dizer assim: não, mas só dinheiro não adianta. O que adianta ter muito dinheiro e ser feio? Ninguém vai querer gastar esse dinheiro comigo. Então tem que ter dinheiro e ser bonito também para ser feliz. Aí o outro vai dizer: não, mas só dinheiro, beleza, não adianta, precisa ter saúde também, porque se tiver dinheiro, ser bonito, mas com doença, não vai adiantar. Vai gastar com médico, vai gastar com um monte de coisa, tem que ter saúde. É até interessante, fazendo um parênteses, a gente hoje fala de plano de saúde, já entenderam como é que é? O plano de saúde contrata, dá direito a 50 dias de UTI. Isso é plano de doença, não é plano de saúde, não é? Plano de saúde é o que nós estamos fazendo aqui agora. Isso aqui é um plano de saúde, a gente está aqui falando de espiritualidade, falando de Deus, de Jesus, da vida no porvir, do que a gente faz para se enriquecer. Isso é um plano de saúde. Então não adianta ter dinheiro, ser bonito, ter saúde. A gente vai botando requisitos materiais para ser feliz. Não, Kardec disse: é requisito essencial para a felicidade a humildade. Humildade. E a gente rapidamente vai entender isso. Por quê? Porque uma pessoa extremamente orgulhosa é uma pessoa infeliz. Porque o orgulhoso é aquele que as pessoas toda hora têm que recorrer a ele. Quando vai fazer alguma coisa, tem que perguntar para ele: vem cá, podemos fazer desse jeito ou não? Porque se ele não for consultado, o orgulhoso acha que está tudo errado no mundo. Ele sai, está sempre reclamando de alguma coisa, está reclamando do prefeito, está reclamando da rua, está reclamando dos bancos, está reclamando de tudo. É o orgulhoso. Por quê? Porque quem reclama, no fundo, está dizendo o seguinte: eu tenho solução para isso, os outros não. O inteligente sou eu, o capaz sou eu, os outros não. Quanto mais nós reclamamos na vida, maior é o tamanho do nosso orgulho. Isso é uma medida para a gente saber a distância que a gente está da felicidade. Se é requisito essencial para a felicidade a humildade, quer dizer o seguinte: quanto mais orgulhoso eu for, mais distante eu estou da felicidade. Porque o orgulho é o vício que se contrapõe à virtude da humildade. E alguém pode dizer assim: sim, mas a gente pode talvez analisar quanto a gente reclama da vida. Alguns assim dizem: olha, pega um caderninho e vai anotando, toda reclamação que tu der, anota. Pode ser, mas dá trabalho isso. Tem uma outra coisa mais simples da gente fazer para a gente se dar conta disso: é pegar um artigo de borracha e botar no pulso. Cada reclamação que eu fizer, eu troco a borracha de pulso. Reclamei e troco, reclamei e troco, reclamei e troco. E a gente vai perceber quanto a gente está trocando essa borracha de pulso, nem se dava conta. É a quantidade de reclamações que a gente tem da vida. Da vida.
O humilde não gasta tempo com isso. Não gasta tempo com isso. E é por isso que o orgulhoso não é feliz. Tem uma página de Reformador, fevereiro de 1997, que trata das características do ser predominantemente orgulhoso. Eu vou passar aqui 2 ou 3 no tempo que nós temos até encerrar, para a gente pelo menos ter uma ideia, fazer uma autoanálise. Vem cá, será que eu me encontro, será que eu me ajusto a esta característica? Porque é esta forma que a gente tem de se conhecer, de efetivamente trabalhar em nós para que venhamos a perder cada vez um pouco mais o nosso orgulho e conquistando com o tempo a humildade, para ir em busca daquilo que efetivamente nós queremos, que é a felicidade. Então, uma das características deste ser predominantemente orgulhoso, diz o texto, é aquele que menospreza a ideia do próximo. Esta é uma característica do ser orgulhoso. Ele menospreza a ideia dos outros. Alguém vai dar uma ideia e já começa a torcer o nariz, olha para o lado, desprezando. Ele não consegue olhar no olho da pessoa, ouvir com sinceridade, para perceber o que aquela informação pode ser útil para nós, para aquilo que estamos fazendo. Não, o orgulhoso, ele menospreza. Se ele chegar a dizer assim, não, essa ideia é maravilhosa, teve um pensador aí que já teve essa ideia na história, é mesmo, é assim, foi um imbecil, um idiota. Ele despreza, ele avacalha, porque ninguém pode ter uma ideia melhor do que a dele. Então ele menospreza, está sempre menosprezando a ideia dos outros. Uma outra característica do ser predominantemente orgulhoso: ele não admite a possibilidade dos seus erros. Já viram? Essa é outra característica. O orgulhoso nunca erra. Não erra. Os outros fazem ele errar. Ele vai se justificar. No máximo ele se equivocou, mas errar, não. Não vão ouvir o orgulhoso dizer, me desculpa, eu errei. Não, o orgulhoso não vai dizer. Ele vai dizer, vem cá, tu me atrapalhou aqui as minhas ideias. Ele vai tentar justificar o erro dele, porque ele não aceita a possibilidade dos seus erros. Do outro, ele está toda hora apontando. Ele é o primeiro a apontar o erro dos outros, mas os dele, já vi ele dizer que é um. Para alguns daqui da plateia, eu sou um médium vidente, viu? Já está aparecendo o nomezinho na testa de vocês aqui. Olha, o Alfredo tinha que estar aqui ouvindo isso. O orgulhoso, a penúltima, o orgulhoso reage explosivamente a quaisquer observações ou críticas que os outros façam em relação ao comportamento dele. Ele faz observações e críticas ao comportamento dos outros, mas se os outros forem fazer com relação ao comportamento dele, ele reage explosivamente. Se for fazer um comentário sobre o comportamento do orgulhoso, faça, mas sai correndo. Se ele puder, ele vai avançar no pescoço. Ele reage explosivamente. Nós tínhamos um professor na faculdade que a gente apelidou de pavio curto, porque ele era desses. Qualquer coisinha que acontecia, a gente falava um pouquinho, ele já começava a falar mal da turma, aquela coisa toda, reagia explosivamente. Então a gente apelidou de pavio curto. Hoje tem lá um pavio curto, vai estudar para a prova um pavio curto para lá, para cá. A gente prometeu entre nós de ficar só entre nós esse apelido. Teve uma segunda-feira, depois de um feriadão, tivemos aula com ele, bom, a gente estava cheio de história para contar, ele começou a dar, a gente começou a conversar, bom, aí ele enfureceu aquela manhã, ficou bravo, começou a falar mal da turma, era como ele lembrou que alguém tinha contado para ele que aquela turma tinha botado o apelido dele de pavio curto. Ele se olhou assim, parou de gritar com a gente. Ah, vocês são a turma que botaram o apelido em mim de pavio curto? Nós caímos para trás. Isso é quem foi o delator disso aqui, né? Alguém em delação premiada acabou falando. Ele disse assim, mas eu vou, olha só, eu vou dizer uma coisa para vocês, eu não sou pavio curto coisa nenhuma.
são vocês que acendem mal o meu pavio. A gente já acendia no estopinho, o problema era nosso. Não era ele que tinha pavio puro. Vejam, reagem explosivamente a quaisquer observações ou críticas que os outros façam em relação ao seu comportamento. E por último, o orgulhoso tem amor próprio muito acentuado, contraria-se por pequenos motivos. O orgulhoso, ele tem um amor próprio muito acentuado. Ele fica contrariado por pequenos motivos. Pequenos motivos em relação às outras pessoas. Ou porque ele não pode dar um elogio sincero a quem quer que seja. Porque se ele elogiar alguém, pode ser que essa pessoa esteja melhor do que ele. Não pode. Então ele não dá um elogio ao outro. Se tem dois amigos aqui num casamento, aí entra um terceiro bem vestido, um terno bem bordado, um pode dizer para o outro, tá vendo fulano lá, olha lá o terno dele, que bonito. E se o outro é orgulhoso, ele vai olhar, vai tentar achar um defeito. Daqui a pouco ele olha assim, olha lá, pegueira. Tu tá vendo que a meia não está combinando com a cor das calças? Viu só? Onde já se viu? Esse é o orgulhoso. Ele vai achar alguma coisa para falar mal, porque ele não pode dar um elogio sincero a ninguém. Se talvez é a mulher que seja orgulhosa, está nessa mesma festa, vai ver alguém com cabelo bonito, ela vai chegando perto, daqui a pouco diz assim, vem cá, qual é o salão que tu foste? Sabe, tu gostou? Não, para ficar longe, porque eu acho horrível. Mau gosto. Mas sempre bom a gente ter, né, esses lugares, assim, a gente passar longe. Se eu estou sentindo um aroma cítrico, te lavaram os cabelos com um shampoo de laranja? Mas não, por quê? Porque está um bagaço esse cabelo, e assim não vai. Orgulhoso. Né? O outro não porta bem. Não consegue dar um elogio sincero a ninguém. Ou então as pessoas que já viram que andam perto do orgulhoso tem que estar sempre pisando em ovos, assim, sabe? Pianinho, não é? Se fizer alguma coisa errada que o orgulhoso não gostou, pá! Porque para ele tem que ser as coisas tudo certinhas, do jeito que ele quer. Então ele não consegue dar um elogio sincero a ninguém. O que os outros fazem é obrigação. A gente convida o orgulhoso para a nossa casa, faz um pudim, ele vai comer e diz, mas pudim, se não é com 2 latas de leite condensado, não é bom. O mundo estava maravilhoso, mas não elogiou nada. Desde que entrou, agora pudim, não tinha 2 latas de leite condensado. É orgulhoso, não é? Vejam, é por isso que aí o orgulhoso acaba ficando solitário, as pessoas não convidam mais. Se o fulano não convida, a ideia dele vai ter que prevalecer, deixa ele de lado, convida, ele vai tumultuar aqui e tal. E as pessoas vão ficando afastadas, depois reclamando, ninguém vem aqui em casa tomar um chimarrão comigo. Ninguém me convida para ir a lugar nenhum. Por que será? Por que será? Vejam como o orgulho dificulta a nossa vida. E de nossa parte, se a gente conhece alguém assim, vamos orar por eles, porque eles sofrem. O orgulhoso sofre, mascara muito, mas é uma pessoa muito sofrida. Trabalhemos então a humildade. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles será o reino dos céus. Muito obrigado.